Efficiunt demons, ut quae non sunt, sic tamen quasi sinta, cum spatienta hominibus exhibienta. Eu me vi parado no meio da rua abandonada e varrida pelo vento à noite, de frente para o prédio que dominou a minha vida tão completamente, embora eu tivesse passado a odiá-lo tão intensamente. A placa acima da entrada principal estava desbotada e quase caindo das dobradiças. A pintura das paredes estava descascando. A alvenaria estava rachada e a maioria das janelas estava tapada com tábuas. Um observador desinformado teria assumido que o edifício estava abandonado. Uma estrutura vazia que desmoronava lentamente devido a anos de abandono. Bem, eles parcialmente estariam certos. O Hotel Morte certamente já viu dias melhores. E isso não é eufemismo. Mas está longe de estar vazio. Na verdade, é o lar de uma comunidade diversificada de residentes e funcionários. Alguns vivos, outros nem tanto. Olhei para as portas giratórias de vidro pelo que pareceu uma eternidade, concentrando-me na luz fraca do interior. Meus instintos me disseram para fugir. Fugir e nunca olhar para trás. Mas eu não conseguia fazer isso. Algo estava me puxando para a porta sinistra, forçando-me a entrar. Apesar da dor e do medo que carregava em meu coração, empurrei o vitral com a mão trêmula, exercendo esforço físico, enquanto a velha porta rangia e girava lentamente, permitindo-me entrar no inferno interior. Atravessei o tapete vermelho desgastado e passei pela recepção vazia, olhando para a cadeira de madeira dura na qual passei tantas horas miseráveis, sentado e me arrependendo das decisões de vida que tomei para me trazer a este lugar. Suspirei profundamente enquanto caminhava, saindo do saguão e chamando o elevador, apertando um botão. O elevador desceu lenta e ruidosamente até o andar térreo, atingindo o fundo com um baque surdo, quando a porta se abriu num movimento mecânico desajeitado. Lentamente, entrei. Meu dedo trêmulo pairando sobre o botão do 6º andar, antes de finalmente pressioná-lo. O elevador subiu ruidosamente enquanto os antigos mecanismos ganhavam vida. Quase entrei em pânico quando o elevador ficou preso entre o 3º e o 4º andar, parando abruptamente quando as luzes se apagaram, deixando-me parado na escuridão total. O suor escorria pela minha testa enquanto eu permanecia indefeso no caixão de aço, temendo permanecer preso ali indefinitivamente. Meu coração quase pulou do peito quando ouvi a gargalhada suja e desencarnada diretamente atrás de mim. O terror quase me dominou, mas eu sabia, por experiência anterior, controlar a minha reação. Entidades como esta prosperavam com base no medo, e eu não tinha interesse em dar-lhes essa satisfação. E então, fiquei firme e esperei que o espírito perdesse o interesse. Com certeza, depois de alguns minutos, a energia voltou e o elevador continuou subindo até o meu destino. Senti a energia escura que pisei no 6º andar. É como se as velhas paredes, com o seu papel de parede descascado, tivesse, de alguma forma, absorvido toda a violência, sofrimento e morte que ocorreram aqui durante o século passado. Tentei não pensar nessa história trágica e também tentei ignorar as manchas de sangue seco no carpete enquanto caminhava pelo temido corredor. Meu coração afundou quando passei pela porta do quarto 66 e me lembrei dos seus vis ex-residentes, o serial killer Sr. Hillman e o perverso líder do culto, Kane. Felizmente, ambos se foram, mas deixaram um legado maligno que nunca poderia ser totalmente apagado. Eu queria chegar ao meu quarto e me trancar lá dentro,
pois era a coisa mais próxima que eu tinha de um santuário naquele lugar infernal. Mas, infelizmente, meu caminho estava bloqueado. Para meu horror, vi meus 2 inimigos marchando pelo corredor em minha direção, ambos armados e prontos para infligir dor e ferimento. Hillman caminhou pela esquerda, a ferida aberta ainda visível em seu peito, de quando ele foi empalado por sua própria faca. E à direita estava Kane, seu corpo uma bagunça sangrenta, já que seus ossos foram esmagados pelo demônio horrível que ele invocou involuntariamente. Ambos deveriam estar mortos e enterrados, suas almas queimando por toda a eternidade. Mas, ainda assim, aqui estavam eles, seus corpos quebrados, mas de alguma forma ainda em movimento. E seus olhos mortos cheios de uma raiva assassina. Ambos abriram a boca simultaneamente para revelar um par de buracos escuros e abertos. E quando falaram, suas vozes eram distantes e quase desumanas. Hora de vingança, seu bastardo! Cuspiu Hillman, enquanto tirava a faca de açougueiro do bolso da jaqueta. A vingança será doce, acrescentou Kane, armado com sua adaga cerimonial. Eu engasguei em estado de choque, parando por um momento antes de me virar e correndo freneticamente pelo corredor na direção oposta. Abri a boca na tentativa de gritar, mas descobri que não conseguia emitir nenhum som. Eu duvidava que isso me faria muito bem de qualquer maneira. Meus amigos não estavam em lugar nenhum, e eu temia estar sozinho. Corri pelo que pareceu uma eternidade, correndo por corredores tortuosos e aparentemente intermináveis, com meus macabros agressores em minha perseguição, enquanto ouvia o barulho terrível de suas lâminas raspando nas paredes. Em pouco tempo eu estava exausto e desorientado, e uma parte de mim sentiu vontade de desistir e aceitar o meu destino. Mas então vi a garota, de costas para mim, enquanto ela estava sob a luz bruxuleante. Meu coração bateu rápido no peito e de repente fui preenchido com um propósito renovado, sabendo que deveria protegê-la contra esses monstros. Isabela, eu choraminguei, chamando o nome que não falava há muito tempo. A garota virou-se lentamente, seus longos cabelos escuros quase cobrindo seu rosto magro. Mas, quando olhei em seus olhos antes doces e inocentes, não vi nada além de um vazio negro. Sua alma pura, agora roubada e substituída por algo maligno. Gritei de consternação enquanto recuava, horrorizado com o que vi. Por um momento esqueci-me dos espíritos assassinos que me perseguiam, mas quando me virei, já não vi Hillman e Kane, mas sim algo muito mais perigoso. A criatura sombria emergiu da escuridão e varreu o tapete, tentando me engolir em sua forma escura. E ao fazer isso, fui subitamente tomado por um terrível desespero. E quando uma vida inteira de arrependimento e vergonha voltava à minha memória, naquele momento eu queria que tudo acabasse e me senti caindo no vazio. De repente houve um grito poderoso, um lamento semelhante ao de uma banshee que me trouxe de volta à realidade. Levantei-me da cama, encharcado de suor, percebendo que o que acabara de passar era apenas um pesadelo. Mas o grito que me acordou era muito real. Olhei para o meu despertador e notei a hora, 3h33. Sem surpresas, o álbum de fotografias estava no chão ao lado da minha cama, com fotos da Isabela. A verdadeira Isabela, expostas em destaque. Nessas fotos antigas, ela era uma jovem linda e despreocupada, curtindo a vida, em tempos melhores. Devo ter adormecido enquanto folheava o álbum, relembrando os bons e velhos tempos antes de toda essa miséria. O pesadelo foi ruim, mas a dura realidade no Hotel Morte foi muito pior. A gritaria terminou tão repentinamente quando começou, substituída por um silêncio sinistro. Mas, no meu coração, eu sabia que o Morte havia feito outra vítima, e eu teria mais um corpo para cuidar ao amanhecer. Bem, bons ouvintes,
Devo pedir desculpas pela minha introdução pouco convencional a esta última história, mas acredito que meu pesadelo arrepiante ilustra melhor o estresse que eu estava sofrendo quando esses eventos ocorreram. O Morte pode ser um lugar estranho. Moro, ou talvez sobrevivi, aqui há uma década, e ainda assim este antigo hotel me surpreende. As histórias que contei até agora não foram uma leitura agradável, mas ambos os incidentes resultaram em um certo grau de justiça poética. Poucos argumentariam que o culto à morte de Hillman e Kane não merecia o seu destino, mas, infelizmente, o relato que vou contar hoje é de tragédia, dor e perda, mas também de esperança e redenção. E, finalmente, estou pronto para revelar os segredos ocultos da morte e a verdadeira relação entre o nosso pessoal e os residentes de longa duração. Minha história começa na manhã seguinte ao meu vívido pesadelo, quando me vi diante de uma cena tristemente familiar de morte e devastação. O falecido estava pendurado na parte de trás do cabide do banheiro, com um cinto bem enrolado no pescoço, o rosto roxo e olhos esbugalhados. A vida do homem de meia idade foi sufocada e imaginei que ele estivesse morto há cerca de 5 horas, morrendo em algum momento durante a infame Hora das Bruxas. Olhei para o cadáver com uma tristeza terrível no coração, enquanto memórias trágicas voltavam à tona. Os membros da minha equipe, o chefe Owen e a empregada Mary, ficaram atrás de mim, vigiando silenciosamente a cena horrível a uma distância respeitável. Quem ele era? Perguntou Mary, quebrando o silêncio tenso da sala. Eu não sei, eu respondi sem me virar. Ele veio ontem à tarde e reservou um quarto por uma noite. Pagou em dinheiro e dei o que presumo ser um nome falso. Não há nada entre seus pertences que possa identificá-lo. Nenhuma maneira de entrar em contato com sua família. Acho que ele decidiu sair mais cedo, disse Owen. Eu gritei com raiva, pronto para repreender nosso chefe por sua piada de mau gosto, mas vi sua cabeça abaixada de vergonha e não disse nada. Um suicídio, então? Mary perguntou nervosamente. Suspirei profundamente antes de responder. Acho que todos sabemos que não foi um suicídio comum. Estava em meus sonhos ontem à noite. Mary interrompeu, seus olhos cheios de medo. Meu também? Owen confirmou. Sim, eu murmurei, quebrando o contato visual com a dupla enquanto mais uma vez olhava para o cadáver. Precisamos lidar com o corpo. Owen, por favor, enterre este homem na floresta. Ele não deve passar pela sua cozinha, entendido? Claro, chefe, claro. Nosso chefe de cozinha respondeu solenemente. Olhei para o outro lado e vi o número do quarto na porta aberta. Número 66. Já bastava. Mary, vamos fechar este quarto como os outros. Feche as janelas e solde as portas. Tem certeza, senhor? Ela perguntou. Sim, eu confirmei severamente. Eu deveria ter feito isso depois do assassinato de Hillman. Definitivamente depois do fiasco de Kane. O quarto 66 agora está fora do alcance dos vivos. Como desejar, senhor? Mary respondeu. Dei uma última olhada nos olhos mortos do pobre homem antes de Owen derrubá-lo. E um arrepio percorreu meu corpo quando percebi que isso era apenas o começo. Apesar da minha angústia com os acontecimentos da manhã, apresentei-me na recepção para o meu turno, como de costume. O quarto 66, agora lacrado. Isso era uma coisa a menos com o que se preocupar, mas faria pouca diferença prática para a criatura sombria, que era mais do que capaz de se mover livremente por todo o hotel, atacando no local e na hora de sua escolha. Senti uma culpa quase avassaladora enquanto estava sentado em meu posto solitário, quebrando a cabeça enquanto tentava descobrir o que fazer. Normalmente, numa situação difícil como esta, eu telefonaria para o Sr. Black.
o enigmático, mas onisciente proprietário do Morte. No entanto, minha última conversa com meu empregador ainda estava em minha mente. O Sr. Black estava envelhecendo e deixou claro que a administração do hotel caberia a mim quando ele finalmente falecesse. Portanto, eu não poderia continuar recorrendo ao meu chefe idoso toda vez que enfrentasse um desafio. Eu precisaria resolver esse problema sozinho. Eu ainda estava pensando sobre esse dilema mortal naquela tarde, quando um convidado inesperado chegou à minha recepção. O jovem que passou por nossas portas provavelmente estava no final da adolescência ou no início dos 20 anos. Apenas uma criança, na verdade. Ele parecia desgastado, suas roupas sujas e rasgadas, seu cabelo e barba emaranhados e oleosos. Ele cheirava mal e imaginei que já fazia algum tempo desde a última vez que ele tomou banho. Muito provavelmente ele já vivia nas ruas há algum tempo. Notei como seus olhos estavam taciturnos e desfocados, e então imaginei que ele tivesse bebido ou tomado alguma coisa. Fiquei bastante surpreso com a aparência desgrenhada do jovem e preocupado com sua chegada aqui, entre todos os lugares. Mas me recompus e permaneci profissional. Boa tarde, senhor, eu disse. Como posso ajudá-lo? Eu preciso de um quarto, ele balbuciou. Uma noite, por favor. Engoli em seco, meu cérebro disparado enquanto considerava minha resposta. Tenho visto muitas pessoas indo e vindo ao longo dos anos e gosto de pensar que me tornei um juiz de caráter bastante decente. Eu não acreditava que esse garoto fosse um perigo para ninguém, exceto talvez para ele mesmo. Meus instintos me disseram que ele não era um assassino como Hillman ou Kane, mas esse garoto era certamente vulnerável. E por isso temi que ele corresse perigo mortal se ficasse lá pelo menos uma noite. Pensei brevemente em mentir, dizendo-lhe que não havia quartos disponíveis, mas Sr. Black me ensinou a nunca recusar hóspedes pagantes. Além disso, se eu recusasse, ele provavelmente voltaria às ruas, e o mundo exterior poderia ser tão perigoso quanto o nosso hotel. Pelo menos aqui poderíamos ficar de olho nele. Certamente, senhor, eu respondi. Temos um quarto no primeiro andar. Não, ele interrompeu, de repente. Quero ficar no último andar. Olhei para cima em estado de choque, encontrando seu olhar. Sinos de alarme soavam na minha cabeça enquanto eu gaguejava minha resposta. Como desejar, senhor, eu disse, enquanto fingia olhar nosso diário de reservas. Podemos colocá-lo no quarto 92, no 9º andar. Ótimo, ele respondeu. Seu nome, senhor? Eu perguntei. Dave Smith, ele respondeu. Outro apelido, pensei, mas anotei seu nome assim mesmo. Ele pagou adiantado em dinheiro, colocando notas amassadas e sujas na minha mesa. Não perguntei aonde ele conseguiu o dinheiro ou por que ficaria no último andar, mas já havia adivinhado sua intenção. Com a considerável relutância, empurrei a chave do quarto sobre a mesa e coloquei-a na mão dele. Aproveite a estadia, senhor, murmurei em um tom sombrio. O Sr. Smith acenou com a cabeça brevemente. Notei uma tristeza terrível em seus olhos cansados. E, por um breve momento, esperei que ele tivesse mudado de ideia. Mas então ele respirou fundo e marchou em direção ao elevador, que estava esperando, ligando-o enquanto subia ao 9º andar. Meu coração afundou enquanto eu observava partir. Meus níveis de ansiedade aumentaram quando percebi que agora havia uma urgência adicional em deter a criatura sombria. A fera tinha um novo alvo para esta noite, e eu duvidava que o Sr. Smith sobreviveria até o amanhecer, a menos que intervíssemos. O problema era que eu ainda não tinha ideia do que fazer, nenhum plano na cabeça para impedir a tragédia que se aproximava. E então eu a vi, com o canto do olho, uma aparição repentina que me fez pular. Rapidamente virei a cabeça e a vi parada no canto escuro do saguão, olhando para mim, através do vazio. Seus olhos verdes não estavam cheios de reprovação habitual, mas sim de pena e talvez arrependimento. Aqueles olhos
antes tão cheios de esperança e admiração juvenil, mas tinham visto tantos horrores ao longo dos anos, tirando sua inocência. Mas ainda assim, seu espírito não havia sido quebrado. Pelo menos, não totalmente. Apesar de tudo, a jovem foi compassiva e preparada para lutar contra o mal que assolava os nossos salões. Está de volta. Você sabe disso, certo? Ela perguntou. Sim, eu respondi solenemente. Precisamos parar com isso, para salvar aquela criança. Ela afirmou com firmeza. Balancei a cabeça, quebrando o contato visual de vergonha. Não sei como, murmurei. Você sabe, ela respondeu. Você é mais forte do que pensa. Tudo o que você precisa é de ajuda. Eu olhei surpreso, encontrando seu olhar. Pela primeira vez em anos, meu coração não se encheu de arrependimento e medo, mas sim de amor e esperança. A senhorita não me dizia uma palavra gentil há uma década. Até agora. Precisamos nos conhecer, a senhorita acrescentou. Todos nós, seu povo e o meu. Só podemos derrotar este mal se trabalharmos juntos. Balancei a cabeça, concordando. Salão? Em 1 hora? A senhorita não respondeu, simplesmente desaparecendo na escuridão. Chamei-a de alguma forma, sabendo que ela ainda podia me ouvir. Obrigado, Isabela, eu disse. Bem, ouvintes, chegou a hora de revelar a verdade. O segredo que carrego comigo há tanto tempo. O nome verdadeiro da senhorita é Isabela. E ela é minha filha. Eu fico aqui porque ela está aqui. Seu espírito preso para sempre dentro das paredes deste maldito hotel. O lugar onde sua vida terminou tão repentinamente, tantos anos atrás. Todo o grupo se reuniu na hora certa, frequentando mais uma vez o velho e cansado bar/lounge, com seus azulejos rachados, cadeiras gastas e cheiro de álcool velho. Os clientes sentaram-se em suas posições habituais, a viúva vestida de preto na mesa do canto, o major e a senhorita no bar. Bem, acho que deveria chamá-la pelo nome verdadeiro agora. Isabela, minha garota, para sempre com 21 anos, a idade que estava quando morreu. Owen estava atrás do bar, enquanto Mary, que raramente frequentava o salão, exceto para limpá-lo, permanecia desajeitadamente perto da porta, recusando-se a sentar. O clima dentro do bar era sombrio, pois todos os presentes reconheceram a gravidade da nossa situação. Não se bebeu nada, mas o major deu uma tragada no cachimbo e a viúva fumou seus cigarros. Era um pouco tarde para qualquer um deles se preocupar com o impacto que o tabagismo teria na sua saúde. Todos ficariam em silêncio, olhando para mim para iniciar a reunião. Senti uma pontada aguda de ansiedade quando percebi que agora era o líder deles. Não havia mais o Sr. Black para recorrer. Era tudo eu. Limpei a garganta antes de começar a falar. Obrigado por terem vindo. A todos. Não vamos fazer rodeios. Todos nós sabemos por que estamos aqui. Esse monstro está de volta! Interveio a viúva, com a voz cheia de raiva e pavor. Sim, eu respondi, observando enquanto os rostos caíam, seus piores medos confirmados. Por quê? Por que agora? A viúva perguntou. Por que voltou depois de todos esses anos? Eu não tenho certeza, respondi com sinceridade. Vi Kane falando com ele na noite anterior à sua morte. Talvez ele tenha invocado isso. Talvez, acrescentou o major pensativo. Embora talvez haja uma explicação mais simples, este espírito ou demônio, acredito que seja um caçador em sua essência. As colheitas foram escassas durante vários anos e por isso mudou-se para nossos territórios. Mas agora sente o cheiro de novas presas, carne fresca para alimentar o seu apetite voraz. Ele atrai seus alvos, aproveitando suas vulnerabilidades, sugando-os para sua zona de morte.
para que possa derrubá-los à vontade. Infelizmente, todos nós conhecemos a história. A frente normalmente rígida do Major caiu por um momento antes dele continuar. Uma bala na cabeça fez isso por mim. Anos de estresse pós-traumático não tratado e o trauma do conflito. O monstro atacou quando eu estava mais fraco, incapaz de revidar. Ou mesmo para mim, acrescentou a viúva, um frasco de comprimidos engolido na banheira, não muito depois da morte do meu marido. E isso me fez enforcar, disse Isabela, fazendo contato visual comigo enquanto fazia isso. Mas você já sabia disso. De repente, as imagens terríveis voltaram à tona. A visão do corpo sem vida da minha filha no necrotério do hospital, com a pele pálida e gelada, a marca da corda vermelha ainda visível em volta do pescoço. Minha antiga vida começou naquele dia, e a morte dela quase me quebrou. Vim para a morte em busca de respostas, mas em vez disso, descobri o espírito da minha filha preso aqui, incapaz de passar para o outro mundo. E assim fiquei, tentando em vão reestabelecer algum tipo de conexão com a minha filha, e esperando absolver minha culpa por perdê-la em primeiro lugar. Todos nós sabemos como esse monstro funciona, Isabela continuou. É um mentiroso, invadindo sua psique e descobrindo seus piores medos e ansiedades, dizendo a você que não há saída, não há outra escolha a não ser acabar com tudo. Ela fez uma pausa, suspirando profundamente antes de encontrar força interior para continuar. É tarde demais para nós, mas ainda podemos salvar aquele jovem lá em cima e os inúmeros outros que certamente o seguirão. Mas o que nós podemos fazer? Owen exclamou atrás do bar. É uma maldita sombra sem um corpo físico. Não é como se eu pudesse cortá-lo em pedaços com o meu cutelo. Quase ri do absurdo de tudo isso, mas sabia que nosso chefe estava certo. Inimigos diferentes exigem táticas diferentes, o Major disse. Como o quê? Exclamou Mary. Essa não é uma guerra sangrenta, você sabe. E com isso o bar caiu na anarquia, com todos gritando uns com os outros, com suas próprias opiniões. Eu sabia que este era o meu momento de afirmar autoridade, tal como era. Surpreendi a todos assoviando o mais alto que pude, o som estridente enchendo o pequeno bar e interrompendo instantaneamente todas as outras conversas. Todos olharam para mim com certo respeito enquanto eu fazia meu discurso. Ouça, gente. Sabemos que o morte pode ser o inferno na terra, mas também é a nossa casa. Essa criatura vil invadiu nosso hotel e o transformou em campo de caça. Não sei sobre vocês, mas não estou muito bem com isso. Somos uma comunidade, uma família. Vivos ou mortos, não faz diferença. Devemos trabalhar juntos para deter este monstro. Nós não temos escolha. Mas como? Mary exclamou. É muito poderoso. Não é tão forte quanto você pensa, Isabela proclamou, ficando do meu lado pela primeira vez em anos. Você só acredita que é poderoso porque se aproveita de suas fraquezas e inseguranças. A verdade é que a única força que ganha vem da nossa dor e do nosso medo. Tire isso e ele não sobreviverá. Isabela encontrou meu olhar, balançando a cabeça e sorrindo enquanto passava o bastão de volta a mim. Não consigo descrever como foi bom ter reconquistado a confiança da minha filha. Isabela está certa, eu confirmei, mas precisamos de um plano. E isso precisa acontecer esta noite. Devemos agir agora para salvar a vida daquele jovem. E assim todos estavam de acordo. Mas o mais difícil ainda estava por vir. Nas horas seguintes fizemos nossos planos e esperamos o anoitecer. Para lutar contra a criatura das sombras, eu precisava fazer algo que jurei que nunca mais faria. Sair do meu quarto durante a temida hora das bruxas, entre as 3 e as 4 da manhã. Este era o momento mais perigoso para os vivos andarem pelos corredores assombrados do morte. Mas era também quando a criatura caçava, e por isso não tivemos outra opção a não ser agir. A coragem que demonstrei antes, na segurança da luz do dia, parecia uma loucura agora, pois todo o meu corpo tremia quando destranquei lentamente a porta do meu quarto
e saí para o corredor. Rastejei timidamente pelo corredor do 6º andar, sentindo um frio congelante que pouco tinha a ver com a baixa temperatura. Não acreditei que a criatura sombria estivesse presente no meu andar, pois ele já havia se alimentado da alma do pobre coitado do quarto 66 na noite anterior. No entanto, não foi de forma alguma uma única entidade paranormal perigosa a espreitar os nossos corredores durante esta hora mortal. Mas, para o meu alívio, encontrei o corredor sinistramente silencioso. Talvez isso não tenha sido apenas boa sorte. Ocorreu-me que a sombra era um predador de ponta, e por isso os outros certamente temiam sua presença, optando por permanecer escondidos nos cantos escuros, esperando que a criatura terminasse sua caçada, na esperança de que pudessem recolher os restos. Até mesmo os espíritos aprisionados ficaram em grande parte, mas não totalmente, silenciosos. Eles não estavam batendo e arranhando as portas do meu quarto, nem gritavam ou lamentavam. No entanto, quando ouvi com atenção, pude ouvir um choro suave vindo de dentro de cada um dos quartos fechados. Soluços tristes de espíritos com dor emocional. As atividades da criatura sombria estavam impactando toda a nossa comunidade não convencional, drenando lenta, mas seguramente a energia de nossas paredes, substituindo-a por um nada além de um vazio negro. Parei momentaneamente do lado do quarto 66, lembrando-me dolorosamente das vítimas anteriores que morreram lá, em parte devido à minha negligência. A culpa e a raiva que senti ajudaram a me estimular. Eu não arriscaria pegar o elevador a essa hora da noite, pois temia que um carniçal tortuoso pudesse me prender lá dentro. Portanto, enfrentei as escadas, observando meus passos sobre a luz fraca enquanto subia até o 9º andar. Eu sabia que era aqui que encontraria a fera. Eu só esperava que já não fosse tarde demais. Eu estava ofegante e suando quando subi os 3 lances de escada, meu coração batendo rápido no peito enquanto corri para o corredor do 9º andar. Olhei para um momento para a porta lacrada da nossa antiga suíte, pensando no primeiro proprietário do hotel, que supostamente desencadeou todo esse horror há 100 anos. Se isso fosse verdade, eu esperava que ele estivesse queimando no inferno agora. Quando cheguei ao quarto 92, vi que a porta já estava entreaberta e instantaneamente temi pelo pior. Com a mão trêmula, empurrei-a para revelar uma cena horrível lá dentro. Dentro do quarto, na extremidade da cama, vi o Sr. Smith. Seu rosto estava cheio de terror e ele estava de costas para a janela aberta, a poucos centímetros de uma queda fatal. Mas não foi isso que o assustou. Essa era a criatura sombria, a escuridão na forma de um homem que o encurralou, usando sua magia negra para levá-lo à loucura. Fiquei parado na porta, paralisado de terror por um momento, antes de chamar a atenção de Dave Smith. E então abri a boca e gritei: "Não faça isso, garoto! Afaste-se da janela! Você não pode deixar isso te vencer!" Dave, ou qualquer que fosse seu verdadeiro nome, pareceu surpreso com a minha intervenção, mas a entidade demoníaca ficou furiosa por eu ter me colocado entre ela e a sua presa. Acredito que ele se virou para mim, mas não tive certeza, pois o ser não tinha rosto. Era a coisa mais estranha, mas eu podia sentir seu brilho queimando através de mim. Mesmo que ele não tivesse olhos, eu podia ouvi-lo, mesmo que ele não tivesse boca. E o som era horrível, um grito ensurdecedor, estridente e tão alto que quase fiquei surdo. De repente, a forma disparou para frente, procurando me devorar dentro de sua forma escura, e eu corri, fugindo para salvar a minha vida, enquanto o demônio lamentoso me perseguia, com a intenção de acabar com a minha existência mortal. Corri pelo corredor antes de tropeçar de repente no tapete rasgado, caindo pesadamente no chão com um estrondo. Olhei freneticamente para cima, vendo a sombra se aproximando. Seu lamento agora era de alegria, enquanto ele se preparava para sugar a minha alma. Mas infelizmente a próxima parte do plano entrou em vigor. "Hey, seu bastardo! Aqui!" Era Owen, parado no final do corredor e chamando propositalmente a atenção da criatura. A sombra que inchou, deslizando pelo corredor em busca de seu novo alvo. Eu me levantei observando enquanto Owen disparava pela escada e subia para o telhado. Eu o segui,
parando apenas brevemente para ver nossa empregada Mary evacuando Dave Smith do quarto 92 e conduzindo-o para um local seguro. Dei um suspiro de alívio, sabendo que o jovem pelo menos estaria seguro. Não importa o que acontecesse conosco. Corri atrás deles e subi até o telhado do prédio, sentindo o frio do ar, mas de alguma forma sendo confortado pela visão da lua e das estrelas no céu noturno acima. A sombra encurralou Owen, com as costas voltadas para a borda enquanto ele olhava para o demônio com um terror nos olhos. Eu nunca tinha visto nosso chefe tão assustado e por um momento acreditei que ele estava em perigo real. Mas a criatura parecia menos certa agora, que estava em campo aberto e não mais em seus locais habituais de caça. Moveu-se lentamente e sem o seu propósito anterior, dando a Owen a chance de escapar de seu alcance mortal. E foi aí que a parte final do nosso plano foi colocada em ação. Nossos 3 espíritos juntos, emergindo, de repente, no telhado plano do hotel, movendo-se em direção à besta das sombras com um propósito inabalável. Isabela, o major e a viúva deram as mãos, parecendo extrair a energia sobrenatural um do outro. O que aconteceu a seguir foi verdadeiramente de tirar o fôlego, pois o triunvirato de espíritos de repente iluminou suas almas, emitindo uma luz branca ofuscante que iluminou a noite. A criatura sombria enfrentou seu inimigo, mas foi dominada pela intensidade da luz, emitindo um grito que não era de raiva e de sadismo, mas sim de dor e medo. Em seguida, os 3 falaram em uníssono e suas vozes enchendo o ar noturno. Vai embora, seu espírito imundo! Seu tempo no reino acabou! A sombra não teve resposta. Ele gritou em agonia enquanto a luz branca o cercou, esmagando sua forma. E então ele desapareceu, lançado de volta para qualquer reino infernal de onde veio, e nos deixando parados sobre as estrelas. Cumprida a tarefa, os espíritos desbloquearam as mãos, e a luz brilhante desapareceu. Todos pareciam exaustos pelo esforço, e me perguntei o que foi necessário para o trio invocar um poder tão imenso. Preocupado, olhei para Isabela, mas vi-me dando uma piscadela e um sorriso enquanto murmurava. Viu, eu disse que poderíamos fazer isso. Ainda em estado de choque, não conseguia encontrar palavras para responder. Mas, como sempre, foi Owen que nos trouxe de volta à realidade enquanto brincava. Bem, foi um show de luzes e tanto. Quem quer uma bebida? Apesar de tudo, comecei a rir, percebendo que algumas coisas nunca mudariam. 15 minutos depois, estávamos todos sentados na sala, acalmando nossos nervos, ou comemorando enquanto nos consagrávamos com tudo o que havia acontecido naquela noite. Owen, Isabela e Major sentaram-se na extremidade do bar, brindando a nossa vitória contra a criatura sombria. Enquanto isso, Mary e a viúva cuidavam do jovem Dave Smith, que estava sentado na mesa do canto, enrolado em um cobertor e ainda em estado de choque. Os instintos maternais das mulheres mais velhas entraram em ação quando elas o acalmaram com suas palavras suaves, oferecendo-lhe uma bebida medicinal para acalmar seus nervos. Não somos médicos nem psiquiatras, mas faríamos o que pudéssemos pelo menino antes de mandá-lo de volta ao mundo. Quanto a mim, sentei-me sozinho, tomando um uísque e sentindo-me esgotado por toda a experiência. Não era um líder natural e, apesar da solidariedade dos meus amigos, ainda me sentia isolado e solitário no fundo. Nós derrotamos esse monstro, ou pelo menos o banimos do nosso reino, mas certamente mais viriam. E me perguntei por quanto tempo teria forças para continuar essa luta. Jurei terminar rapidamente minha bebida e voltar para o meu quarto, mas havia uma última reviravolta na história por vir. Enquanto caminhava até a porta, encontrei meu caminho bloqueado por Isabela. Ela ficou no meu caminho, seus olhos verdes escuros cheios de simpatia, embora a expressão em seu lindo rosto fosse mortalmente séria. Acho que poderíamos conversar, ela afirmou em um tom prático. Balancei a cabeça humildemente, deixando-a me guiar até a mesa, escondida do resto do bar. Fiquei nervoso porque não tinha ideia do que minha filha me diria. Sentamos, um de frente para o outro, e Isabela manteve contato visual enquanto falava. Você se saiu bem esta noite, ela proclamou. Balancei a cabeça com modéstia. Quase não fiz nada. Foi você quem elaborou o plano e o executou.
Trabalhamos juntos, ela afirmou, e acho que formamos uma equipe muito boa. Experimentei uma enxurrada de emoções naquele momento. Algumas boas, outras ruins. Houve um silêncio terrível e forçado entre nós por muitos anos. E eu tinha tantas coisas que queria dizer à minha filha. Mas agora que tive minha oportunidade, não conseguia encontrar as palavras. Depois de uma pausa longa e estranha, balbuciei o que mais queria dizer. Eu sinto muito, Isabela. Eu sinto muito por ter decepcionado você. A resposta dela me surpreendeu muito quando ela disse: Você não me decepcionou? Na verdade, não. Nós nos separamos. Eu era uma garota que se perdeu e foi atraída pela escuridão. Não foi culpa sua, pai. Vi a emoção nos olhos dela e percebi que isso era tão difícil para ela quanto para mim. Mas ela ainda não havia terminado. A razão pela qual fui frio com você todos esses anos é porque não queria que você ficasse preso aqui comigo. Eu queria que você saísse deste lugar e vivesse a sua vida. Respondi sem pensar, afirmando: Este é o meu lugar. Minha filha sorriu antes de responder num tom suave. Sim, pai, eu entendo isso agora. A morte é um lugar maluco, mas também é a nossa casa. E ainda podemos fazer algo de bom aqui. Você não acha? Quebrei momentaneamente o contato visual com minha filha, olhando para o jovem Dave Smith, que estava começando a se recuperar sob os cuidados de Mary e da viúva. Sim, eu respondi, depois de me virar para olhar nos olhos profundos da minha filha. Ainda podemos salvar vidas e proteger inocentes e vulneráveis deste mal. Minhas emoções tomaram conta de mim enquanto lágrimas rolavam pelo meu rosto e minha voz embargava. Eu te amo. Eu te amo, meu bebê. Eu balbuciei. Eu também te amo, papai. Minha filha respondeu. Meu coração foi restaurado naquele momento. Eu sabia que nunca mais poderia abraçar a minha filha, mas reestabeleci nosso relacionamento amoroso, e isso era tudo o que importava para mim. E então, aí está, bons ouvintes. Depois de 3 episódios, finalmente chegamos à verdade sobre a morte e seus residentes permanentes. E a razão pela qual permaneci aqui todos esses anos. Nunca sairei da morte. Não só porque não posso abandonar o espírito de Isabela, mas também devido ao meu renovado senso de propósito. Eu administro esse hotel agora, e é minha responsabilidade manter nossos hóspedes permanentes satisfeitos, ao mesmo tempo que atendemos às necessidades de nossos visitantes de curto prazo, que vêm de todas as formas e tamanhos. Esse é o fim dos meus contos, pelo menos por enquanto. Mas há muito mais histórias a serem contadas nos anais distorcidos da longa e torturante história do Hotel Morte. Cada espírito preso aqui e cada convidado vivo que entrou na escuridão, todos eles têm suas histórias para contar e talvez um dia cheguem até aqui. Enquanto isso, vocês devem me dar licença, bons ouvintes, pois ouço batidas nas portas e gritos desencarnados nos corredores. O que significa que nossos convidados precisam da minha atenção. Mas, se por acaso você encontrar o caminho até as portas do morte e se sentir corajoso o suficiente para entrar, venha me ver na recepção, e encontrarei um quarto seguro, ou pelo menos relativamente seguro, para você passar a noite. E fique à vontade para se juntar a nós para uma bebida noturna no nosso bar, onde encontrará 2 tipos de bebidas espirituosas em abundância. Quem tem bom coração será sempre bem-vindo no Morte. Não importa o que você tenha feito para chegar até aqui. Mas, se você vier aqui com más intenções, nem mesmo Deus poderá ajudá-lo. Você foi avisado. Se você chegou até aqui, eu lhe agradeço muito e venho lhe convidar para assinar o meu Apoia-se. Se você gosta do que eu faço e gostou deste episódio,
e gostaria de ver ainda mais episódios com uma qualidade ainda melhor, eu peço para que verifiquem os links na descrição deste episódio, onde você vai encontrar o link para o meu Apoia-se e também a minha chave Pix, para que você possa me ajudar com qualquer quantia. No meu Apoia-se, você ganha acesso exclusivo à comunidade de apoiadores no Discord e acesso aos episódios que só vão ser lançados na semana seguinte. Caso você decida me apoiar via Pix, me mande um e-mail ou até uma mensagem junto ao Pix dizendo seu nome de usuário para ganhar acesso ao Discord exclusivo. Ajudando esse narrador, você decide o futuro do conteúdo que chega até você. Sempre para o melhor, é claro. Não se esqueçam de verificar a descrição desse episódio. Aqui vocês encontram os links para as minhas redes sociais e e-mail para contato, incluindo um Discord geral para a comunidade. Me mandem um e-mail com perguntas, sugestões, elogios ou hates. Fiquem à vontade para comentarem o que desejarem. E desde já, eu agradeço todo o carinho e apoio. Até a próxima. Irmãos e irmãs, vamos nos reunir ao redor do altar e prestar homenagem àqueles que nos apoiaram em nossa jornada para descobrir o conhecimento proibido das divindades místicas. Suas contribuições são a força vital que alimenta nossa devoção aos seres antigos que residem além do véu. Através de vossa generosidade, somos capazes de mergulhar mais fundo nos segredos obscuros e distorcidos que estão escondidos nas profundezas do cosmos. Gostaria de oferecer um agradecimento especial aos nossos devotos seguidores, que demonstram lealdade inabalável à nossa causa. Yuri Gonçalves, Mainara da Cunha, Emanuel Rodrigues, Renato Vital, Clério Borges e Caio Barros. Vocês provaram ser verdadeiros crentes e honrados em seu compromisso com os antigos. Damos graças aos deuses e a todos os seguidores que compartilham nossa devoção ao conhecimento proibido. Que nossos caminhos continuem a se entrelaçar enquanto viajamos cada vez mais fundo